Olá pessoal, você está na República dos Santos e vamos para mais uma análise do jogo que acabou de acabar, Santos e Atlético Mineiro. Mais uma derrota do Santos, praticamente esperada, né? Irrita sempre, derrota sempre, a gente não gosta, a gente entende que o time é reserva, que é mais uma embromação do campeonato, que infelizmente essa tabela que bota dois campeonatos de peso como a Copa Libertadores e o Brasileiro juntos, e chega numa hora que o time tem que optar pelo que ele tem mais chance. Hoje a chance maior realmente é contra o Palmeiras no próximo sábado na final da Libertadores, sem contar que é um título mais importante que o Campeonato Brasileiro. Quanto ao Santos, a formação era mais ou menos a esperada, basicamente um time de reservas, né? Pouquíssimos jogadores aí têm a condição de titular no time, talvez apenas o John, né? E o jogo, o Atlético precisando da vitória, porque o Atlético está brigando pelo título, acabou perdendo o último jogo para o Vasco, um jogo até muito disputado, 3-2 para o Vasco, mas era uma vitória que provavelmente o São Paulo contasse para a disputa do título, e perdeu. Hoje, contra o Santos, um Santos que não estava ligando muito para ganhar o jogo, não tinha autoconfiança o suficiente para ganhar o jogo, principalmente jogando na casa do Atlético, e o Atlético precisando. O Atlético começou o jogo a 2.000 por hora, amassando o Santos, pressionando o time. O Santos, o Cuca teve a infeliz ideia lá de jogar o Wagner Leonardo de lateral esquerdo. Eu nem sei se ele quis fazer um 3 zagueiro, enfim. Eu sei que em cima do Wagner Leonardo e até do Luiz Felipe, que é um jogador que eu já falei várias vezes aqui, é um jogador que precisa de sequência de jogos. Luiz Felipe entrando um jogo sim, um jogo não, o rendimento dele cai abruptamente. Já teve uma fase muito boa no Santos, mas não consegue repetir essas atuações, fruto as contusões que tiveram, e ele não tem ele não consegue ter essa sequência. E o Luiz Felipe é isso, a gente vai sempre ficar vaca holandesa, dá 100 litros de leite, vai lá e de repente pisa no balde. Então é um jogador que a gente perdeu a confiança nele, fruto dessa instabilidade que ele apresenta. O Laércio um pouco melhor na zaga, é um jogador um pouco mais seguro, que está com mais rodagem, né? Está com mais autoconfiança. O Madison na lateral direita não sabia se defendia ou se atacava. O próprio time não tem volume de jogo para os laterais atacarem, então o Madison praticamente inexistiu no ataque, uma bola ou outra que ele chegou à frente, né? O John no gol, a gente já sabe que ele é um bom goleiro. Quando foi solicitado, cumpriu o seu papel, não teve culpa em nenhum dos dois gols, e enfim, é o bom goleiro que a gente precisa saber se é ele ou se é o João Paulo que vão jogar na final da Libertadores, que até agora talvez só o Arzu saiba disso aí, né? Já no meio de campo, o Balieiro ficou mais na marcação, chegou pouco à frente. Eu acho que esse jogador ele tem condição de chegar um pouco mais à frente. Ele jogou, parece-me, com o primeiro volante, o Guilherme Nunes com o segundo volante. O Guilherme Nunes teve uma boa atuação, apareceu bem no jogo, procurou mais o jogo, pediu mais o jogo para si e tentou fazer exatamente o que o Jean Mota não consegue mais fazer. Esqueceu o futebol. O Jean Mota, tudo que ele tenta dá errado, tudo que ele pensa sai pelo outro lado. Se ele tiver 15 opções, 14 certas e uma errada, ele vai escolher errada. A fase é muito ruim dele, a autoconfiança dele é baixíssima e tudo que ele tenta acaba sucumbindo no pé dos adversários, jogando para fora, e depois ele acaba se tornando um jogador que, além dele não criar na frente, ele não tem uma boa marcação. Tenta se dedicar e tudo, mas ele não tem técnica para ser marcador. Então ele passa a ser um buraco no meio de campo do Santos, onde sobrecarrega, no caso hoje do Balieiro e do Guilherme, ficaram com o jogo sobrecarregado, e muitas vezes que o Guilherme foi à frente para cobrir o buraco dele, ficava muito difícil em função desse jogador que o Jean Mota às vezes não consegue ser, porque numa hora dessas, às vezes um segundo volante vai para frente, o meio de campo armador volta. Mas realmente é uma posição nevrálgica no Santos. O Santos que já teve Giovani, o Santos que já teve Edu Marangon, o Santos já teve Mendonça, Pelé, Diego, Paulo Henrique Ganso,
hoje sofre pena e muito na posição de armador do time. O Santos, que tem dois jogadores como o Marinho e como o Soteldo, que se tivesse um grande armador, nossa senhora. O Lucas Lima estava bom, na fase do Santos, né? Não esse Lucas Lima do Palmeiras que joga 10 jogos mal e um ruim. Desculpe. Então o Santos precisaria de um armador, o Santos precisa de um armador, não só no time reserva, como no time titular. Já na frente, por incrível que pareça, um dos melhores jogadores hoje, a pequena luz que o Santos tinha no jogo, a pequena luz que o Santos tinha, foi o Arthur Gomes. Pelo menos tentou algumas jogadas, ainda é um jogador que é capaz de fazer uma jogada que nem ele fez no segundo tempo, driblou bem, chutou bem, o goleiro Everson salvou uma bola que ia no canto, mas é assim, ele acerta uma e erra 15. Então é um jogador que não tem constância, às vezes capaz de fazer 3, 4 jogadas boas, daqui um pouco some do jogo, começa a perder a autoconfiança e cada vez mais ele vai se tornando uma promessa, uma aposta perdida. Infelizmente para ele e para o Santos, porque ele é um jogador que o Santos acreditou por muito tempo. Mas hoje teve uma partida um pouquinho melhor, mas em terra de céu quem tem um olho é rei. Num time onde ninguém levanta o braço e pede a bola, ele acabou até tendo um certo destaque. Perdeu um gol no primeiro... Perdeu não, vamos ser justos. O Everson fez uma ótima defesa, mas ele foi incisivo, foi um jogador que criou situações. Já o menino que jogou como centroavante, o outro Lourenço, peraí que me fugiu o nome dele, Marcos Leonardo, ia fazer um golaço, chutou uma bola quase que de meia bicicleta ali, a bola pegou na trave, raspou na trave e saiu, dedicado, muito esforçado, mas todo centroavante num time que não tem muita criação, tende a desaparecer, é muito difícil, a não ser o caso do Bruno Marques, que entrou no segundo tempo, é um jogador que tu joga a bola lá para a área e pela altura dele alguma coisa acontece, porque ele incomoda a marcação, ele tem cotovelo grande, ele chega bem de cabeça, quase fez um gol no segundo tempo, mas eu até não sei por que o Bruno Marques não jogou o jogo de hoje, porque eu acho que ele seria, não sei se também está sendo poupado, eu não sei, o Bruno Marques não tem feito jogos inteiros, poderia ter jogado, poderia ter saído jogando hoje, mas o Cuca optou pelo Marcos Leonardo, que é um jogador brigador, é um jogador chato de marcar, e num time onde tiver a máquina azeitada, ali onde o time estiver atacando bem, o time estiver com volume de jogo, ele é um cara que incomoda, porque ele é chato, acredita em todas. Tecnicamente não é excepcional, mas é um jogador que tem finalização e tudo, não tem muita altura, o que dificulta a cabeçada, mas cabeçada é muito mais posicionamento do que altura, então é um jogador que pode dar algumas alegrias num time que esteja azeitado, não é entrar num time reserva que não tem conjunto. O Thailson também voltou novamente a ser um jogador pífio, praticamente não apareceu o jogo, às vezes tentava marcar a saída de bola do time do Atlético, mas na frente não criou exatamente nada. Deu azar também do Madison, que jogou do lado dele, não fazer grandes coisas por ali. Então o time, de uma forma geral, não teve conjunto, né? Não teve criatividade, não teve autoconfiança para criar situações. No segundo tempo jogou um pouco melhor, entrou no segundo tempo com um pouco mais de vontade, o time do Galo também se acomodou um pouco com o placar, preferiu garantir os 2-0 do que arriscar tomar um gol, e aí às vezes a coisa é complicada, a moral para o time adversário. E o jogo surgiu até algumas situações onde o Santos poderia até ter incomodado mais o time do Atlético, né? Entrou o Ranier na frente no lugar do Marcos Leonardo, que eu achei que não devia ter tirado ele, porque eu acho que se fosse para tirar ele era já para entrar o Bruno Marques, mas o Cuca experimentou o Ranier, não sei se ele está querendo dar oportunidade a esse jogador. O Thailson saiu, entrou o Ivonei. O Thailson é mais atacante, o Ivonei joga um pouco mais pro meio de campo, mas também jogou muito pouco tempo, não deu tempo de fazer nada. Outro que também jogou pouquíssimo tempo que entrou foi o Lucas Lourenço,
Gostei, sabe de quem? Eu gostei do menino Wellington, que entrou na lateral esquerda, jogador alto e tudo, se impôs assim, me agradou. Pode ser que eu esteja enganado, mas me pareceu um jogador com um potencial muito grande, além de altura, né? Não é um jogador lerdo, porque geralmente os jogadores grandes tendem a ser lerdos, não, um jogador ágil e tudo. E vamos torcer para que ele tenha uma sequência, porque me parece que o Wellington pode se tornar um bom jogador na lateral esquerda, uma posição onde o Felipe Jonathan também oscila, às vezes bons e maus jogos, e talvez esse jogador pudesse ter saído jogando, talvez tivesse sido melhor. No conjunto, o que acontece? O time, quando você não tem um time com um conjunto bom, o futebol moderno hoje exige aquela marcação alta, né? Exige que você pressione o time. As poucas vezes que o Santos chegou um pouco mais à frente, incomodou a saída de futebol do Atlético, né? As poucas vezes, mas quando você tenta fazer essa marcação alta, se você não tiver uma coisa conjunta, uma coisa organizada, o que acontece? A marcação alta cria buracos atrás. E você pode tomar uns contra-ataques. O time do Galo tinha um jogador como esse Keno, que é um bom jogador, entendeu? O Johan, que é também outro bom jogador, né? Que poderia criar situações. Esse menino que fez os 2 gols, o Savarino. Então é um time que, se você não tiver treinamento, você não consegue fazer essa marcação alta. Mas as poucas vezes que o Santos começou a ir para frente e incomodar a marcação do Galo, ele criou situações, roubou bolas e até quase chegou perto do gol. Claro que faltou volume, claro que faltou talvez um pouco mais de vontade, falta muita autoconfiança. Quando o time está muito novato assim em campo, falta aquele jogador que quando a coisa aperta tu procura ele para dar bola. Esse jogador não existe nesse time, entendeu? Porque o time fica muito... A palavra é medroso, você não tem autoconfiança, você tem medo, né? E é isso que acontece com o time. Então, mas um outro detalhezinho que eu queria falar aqui é a arbitragem, tá? Não a respeito do pênalti ali, que eu acho que aquela bola nem é pênalti. Para mim aquilo não é pênalti, aquela jogada. Mas contra o Santos os caras dão. Isso que me incomoda. Não é que não seja pênalti, não é pênalti. Aquela jogada, o cara teve a mínima intenção de tocar a mão na bola, a bola bateu no pé dele e voltou na mão. Mas se é contra o Santos, o cara vai lá no VAR, olha e dá o pênalti. Eu acho incrível isso. Outro detalhe engraçado. No jogo de hoje teve 5 substituições do Santos, 5 substituições do Atlético. Virou de praxe. Antigamente era 3 substituições e dava 3 minutos de desconto. Depois, quando virou 5 substituições, o praxe virou 6 minutos, 5 a 6 minutos de desconto. Tá? No jogo Santos e Goiás... Estava 4-3 o jogo, o Goiás fez cera pra caramba, o jogo parou uma cacetada de vezes por causa do VAR. O juiz deu os 6 minutos. Os mesmos 6 minutos. Hoje, depois ainda deu mais 7 minutos. No jogo contra o Goiás, os caras tinham que dar no mínimo 10 minutos. Quer dizer, quem mais estimula a cera, a estragar o jogo é a arbitragem. Eles fingem que não vêm, os jogadores fazendo o anti-futebol, se jogando por qualquer coisa, demorando para ficar de pé. Eu rezo todo dia pro futebol ser que nem o basquete. Cronometrar 30 minutos de bola rolando. Ia mudar muito o futebol, muito, porque o basquete também não nasceu com bola cronometrada, com o tempo cronometrado, não. O basquete também isso foi uma evolução do esporte. 2 coisas que tem que ter no futebol: não pode jogar a bola para cá do meio de campo e cronômetro. Para com essa palhaçada de cera, de juiz fingir que não vê, tá? Isso incomoda demais, principalmente o time que está perdendo. E o futebol como espetáculo perde muito com isso, tá? Muito. Lamentavelmente, os árbitros não têm critério, cada um dá o tempo que quiser, não ponderam um monte de coisas, os árbitros têm medo, agem de uma maneira para um time, de outra maneira para o outro. No jogo contra o Goiás foi uma vergonha o que a arbitragem fez, não por dar ou não dar o pênalti, porque ele pode não dar, mas um pênalti, uma jogada duvidosa para o Santos, ele não quis nem olhar e ficou constatado pela televisão que foi pênalti. Numa jogada duvidosa para o Goiás, ele foi olhar, ficou constatado que foi fora da área e o cara deu o pênalti. Então isso irrita demais, demais mesmo. Bem,
Agora só nos resta se preparar para sábado, esse sábado, dia 30, que não chega nunca, essa ansiedade que mata a gente, né? E torcer para que o Santos faça um bom jogo contra o Palmeiras. É um jogo só, às vezes está no dia, dá tudo certo, às vezes está no dia, dá tudo errado. Vamos torcer. Quem viu, por exemplo, o Palmeiras... E quem viu o Palmeiras jogar contra o River, nossa, ganhou de 3 lá, que tranquilidade. Foi jogar aqui, só Deus sabe por que se classificou. Porque parecia outro time. Então, às vezes, o time está no dia bom, dá tudo certo, às vezes está no dia ruim, dá tudo errado. Vamos torcer para que sábado seja o dia bom do Santos e o dia errado do Palmeiras e a gente conquiste a nossa 4ª Libertadores. Já estou muito feliz do Santos estar na Libertadores. O Santos está na final da Libertadores. Poucos times chegaram em 5 finais. Mas a gente vai ficar muito, muito, muito mais feliz se o Santos ganhar a final contra o Palmeiras. Pode ser de 6-0, pode ser nos pênaltis, pode ser de qualquer jeito. A taça vindo para a Baixada, a gente está muito feliz. Eu vou estar aqui comentando Santos e Palmeiras depois do jogo de sábado e espero contar com vocês. Grande abraço, Ricardo Pérez, direto da República dos Santos. Valeu!